Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial em informação que a ESP transmite diariamente, segunda a sexta-feira, com toda a informação e também, para além das redes sociais, pode ver-nos no Facebook. Nós vamos diretamente para a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, onde está o nosso colega Rico Durães, com toda a atualidade, e neste caso tem junto de si um convidado de marca, é um convidado habitual do nosso programa, o Francisco Viveiros. Ele está em Fall River, na Casa dos Açores, e tudo passa pelos 30 anos da Casa dos Açores. Rico Durães, vamos saber exatamente o que se passa na Nova Inglaterra também e sobre os 30 anos da Casa dos Açores. Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, lado a lado com o seu presidente, o nosso colaborador também, o Francisco Viveiros, numa semana muito importante, porque de hoje a uma semana a Casa dos Açores da Nova Inglaterra vai celebrar 30 anos, 3 décadas de existência. Resolvemos vir hoje aqui porque este final de semana, também nos Açores, vai acontecer a Assembleia Geral das Casas dos Açores, e são 16 espalhadas pelo mundo. Sobre isso vamos falar com o nosso caro amigo Francisco Viveiros, a quem eu desde já dou as boas noites. Francisco, muito boa noite. É uma data especial, 3 décadas da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Assim é, Ricky, são 3 décadas, são muitos anos, foram vários dos presidentes que passaram por essa instituição. A Casa dos Açores nasceu em Rhode Island, mais precisamente na Igreja de São Francisco Xavier, e nasceu em 1982 como Casa dos Açores de Rhode Island. Mais tarde perdeu a sua atividade, até que em 1991 reabriu as suas portas, e aí sim como Casa dos Açores da Nova Inglaterra. E pouco tempo depois, foi exatamente como Casa dos Açores da Nova Inglaterra, juntamente com algumas das casas existentes no mundo, foi um dos membros fundadores do Conselho Mundial das Casas dos Açores. É um conselho que normalmente, em Assembleia Geral, nós reunimos-nos uma vez por ano, numa das casas, e de 2 em 2 anos, sempre nos Açores, porque é uma maneira também de levar as casas aos Açores e levar os Açores às casas. E essencialmente porque algumas das casas a distância é tanta, como o caso do Brasil, que faz todo o sentido que de 2 em 2 anos nós levamos as casas dos Açores aos Açores, mas ao mesmo tempo mostremos os Açores aos açorianos que partiram, por exemplo, para o Maranhão há 450 anos. Francisco Viveiros, este final de semana nos Açores vai acontecer, portanto, essa Assembleia Geral, e eu sei que na sua agenda há importantes tópicos, nomeadamente os serviços consulares aqui na área abrangente da Casa dos Açores, na Nova Inglaterra. Pode dar uma ideia daquilo que tem previsto apresentar? Assim é, nós no Conselho Mundial, todas as casas apresentam numa das sessões os trabalhos que nós efetuamos e quais são as perspectivas futuras, aquilo que nós temos em perspectiva para o próximo ano. Normalmente essa sessão é acompanhada por todos os grupos parlamentares que têm assento na Assembleia Legislativa Regional, assim como com o Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores e o Diretor das Comunidades. Este ano, uma das preocupações que levo é, sem dúvida, a situação que os consulados estão a passar aqui na nossa área, não só na área da Nova Inglaterra, mas também no Canadá, e vocês lá em baixo, e Nova Iorque e mesmo São Francisco, está num caos. A semana passada tive a oportunidade de precisar dos serviços consulares,
E com toda a franqueza, fiquei abismado com a situação em que em 2 meses, porque há 2 meses tinha estado no consulado, aliás em várias reuniões com a senhora Secretária de Estado quando cá esteve a visitar-nos, as promessas foram muitas, mas passados 2 meses o consulado de New Bedford atingiu o caos. Posso-vos dizer que de 6 funcionários que seriam necessários, claro que já não haviam 6 a trabalhar, neste momento estão 2. É completamente impossível nós continuarmos, quer como Casa dos Açores, quer toda a comunidade, e principalmente eu tenho insistido muito, aliás, até através da SPT TV, com quem tenho colaborado e agradeço, que nós vamos insistindo para que nós imigrantes, que tratemos do nosso cartão de cidadão, que passemos a votar, que passemos a ser mais cidadãos de Portugal. E isto não serve de nada nós estarmos a insistir e depois as pessoas não terem acesso ao consulado quando lá chegam, ou quando passaram-se meses depois de se inscreverem para serem recebidos. Não faz sentido. Eu vou tentar alertar as autoridades regionais para o que se está a passar. Já tive a oportunidade de entrar em contacto com o deputado Cesário, que aliás posso-vos dizer que este fim de semana vai estar aqui na área também, para que pelo menos junto do Governo da República se tente perceber quais são as perspectivas futuras e como é que nós podemos resolver a situação. Da maneira que as coisas estão, não funciona, não vale a pena trabalhar. Francisco, em dezembro, no primeiro final de semana, a Casa dos Açores vai celebrar o seu aniversário com uma visita muito especial também. É verdade, tive a confirmação essa semana, depois de vários meses a tentar conseguir uma abertura na agenda do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Tive a agradável confirmação essa semana de que o Sr. Presidente José Manuel Bolieiro, pela primeira vez como Presidente, virá aos Estados Unidos, convite da Casa dos Açores, e daí nós irmos comemorar o nosso aniversário, que é do dia 12, vamos comemorar sim no dia 5 de dezembro com o almoço na Sociedade Cultural. Estamos a ultimar tudo isso e para a semana, como vou estar no Conselho Mundial, vou ser recebido juntamente com todas as casas e pelo Sr. Presidente no Palácio de Santana, e vamos ter a oportunidade, junto com o chefe de gabinete, acertarmos todos os pormenores. É uma agradável surpresa. Ele vai juntar a vinda e a comemoração do nosso aniversário. Também é uma exposição de quadros, de pinturas originais de Domingos Rebelo, que vai acontecer no Museu da Baleia, que já está a ser preparado há vários anos, assim como juntamente com a Associação de Imigrantes dos Açores, sediada na Ribeira Grande, nós aqui na sede da Casa dos Açores vamos também ter uma exposição sobre a imigração açoriana e especificamente para os Estados Unidos. Neste caso, a nossa exposição vão ser outro roll-ups, que vão estar algum tempo em exposição aqui, que pode ser visitada aos domingos, eu vou ter a porta aberta, e depois essa exposição vai se transformar numa exposição itinerante, vai para os amigos da Terceira. Eu já falei com o Mayor, o Bob da Silva, de East Providence, para pôr também no wall do City Hall, a própria UMass, que também vai ter essa mesma exposição, e quando daqui já passarem a todas essas entidades, esta exposição espero mandá-la para a Califórnia, quer para a Casa dos Açores, quer para o Consulado de São Francisco. Francisco Pibeiros, muitíssimo obrigado. E assim é, Luís, a comunidade portuguesa aqui da Nova Inglaterra a trabalhar em objetivos válidos, objetivos que dizem respeito às nossas comunidades, nomeadamente os serviços consulares, e a fazer valer também uma premissa que é muito importante. As organizações representam as pessoas, os imigrantes, e devem também fazer chegar junto das autoridades oficiais, neste caso em Portugal, as nossas necessidades, para que a voz dos imigrantes também não caia em saco roto. Luís, daqui de Fall River neste momento é tudo. Passamos a emissão para ti, aí no estúdio.
Muito obrigado, Rick, e tenha uma boa viagem de regresso a New Jersey. Para o nosso querido amigo Francisco Viveiros, um grande abraço de amizade e do excelente trabalho que está a desenvolver. Vamos agora para outro tema: negar, justificar ou investigar. Foram estas as reações aos chamados Pandora Papers, um conjunto de 11,9 milhões de documentos que mostram como os ricos e poderosos usam os paraísos fiscais para comprar propriedades, bens de luxo ou então esconder dinheiro. Do rei Abdullah II da Jordânia ao presidente chileno Sebastián Pinella, os líderes visados descredibilizam estas acusações. Depois da revelação dos chamados Pandora Papers, que mostram provas de como vários líderes mundiais usaram offshores para esconder ativos no valor de centenas de milhões de euros, chegam as reações dos visados. Todos repetem, sensivelmente, a mesma versão, não fizeram nada fora da legalidade e trata-se de um ataque gratuito. É a linha de defesa seguida, por exemplo, pelo rei Abdullah da Jordânia, acusado de comprar casas de luxo no estrangeiro enquanto o país recebia ajuda externa. Segundo as revelações, o rei terá gasto cerca de 100 milhões de euros em propriedades, isto numa altura em que o meio-irmão de Abdullah o acusa de corrupção. Infelizmente, há uma campanha contra a Jordânia e há quem queira sabotar as nossas relações e levantar suspeitas. Não tenho nada a esconder. Também o presidente do Chile, Sebastián Piñera, nega que haja conflito de interesses no caso da venda de uma empresa mineira em 2010 a um amigo próximo. Nem a minha família, nem eu, temos sociedades de investimento constituídas no estrangeiro. O presidente russo Vladimir Putin não é diretamente referido no relatório, mas há colaboradores próximos ligados a ativos secretos no Mónaco, segundo os documentos. O porta-voz do Kremlin diz que as acusações são infundadas. Não sei como alguém pode confiar nestas informações. Não se percebem que são baseadas e não há aqui qualquer motivo para fazer investigações, a menos que haja uma publicação séria. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu um melhor combate à evasão fiscal. Temos na União Europeia padrões de transparência fiscal que estão entre os melhores do mundo, mas percebemos que não. Ao mesmo tempo, os ministros das Finanças da União Europeia preparam-se para reduzir a lista negra dos paraísos fiscais criada há 4 anos. E deviam mesmo acabar, porque os líderes de muitos países do mundo fogem aos impostos e criam empresas e depositam dinheiro legal ou ilegalmente nos tais paraísos fiscais. Mas o que é legal e o que é ilegal? O Camilo Lourenço explica. Os Pandora Papers e o voyeurismo português. Eu acho espantoso como é que se discute coisas em Portugal sempre com a preocupação do voyeurismo, inclusive isto envolvendo especialistas, percebem, em economia e em direito. Porquê é que eu digo isto? Porque raramente assuntos de offshore são bem discutidos em Portugal. A malta pega na história dos offshores como, os gajos são os mauzões, carrega nos gajos. Há tanta coisa para falar sobre offshores. E há tanta coisa que os analistas não pegam. Eu prometo que um dia deste hei de fazer um vídeo exclusivamente só sobre offshores. Para explicar o que é que está bem e o que é que está mal. A existência de offshores em si não é um problema. O problema é quando as pessoas e as empresas começam a utilizar offshores para violar a lei. E o comentário em Portugal devia limitar-se a isto. Não é, o gajo está aqui, o gajo está aquilo. É voyeurismo. Já agora, uma segunda questão. Só há mesmo 3 portugueses envolvidos naquilo? Só? Já agora, ontem eu vi um debate na TV en passant, já assim de fugida, e às tantas vejo um dos comentadores a defender, já não me lembro se foi o Pedro Santos Carreiro, a dizer que o caso de Vitalino Canas era o menos grave daqueles todos. Olha, eu confesso que não consigo saber. E acho muito, que Vitalino Canas que eu falei aqui ontem, e acho muito arriscado nós começarmos a dizer este é menos que aquele. Porquê? Porque nós não conhecemos tudo, ok? E eu não sei o que é que fizeram, portanto é melhor esperar pelas conclusões. Já agora,
se for verdade aquilo que Moraes Sarmento disse sobre as razões de ter um offshore, a coisa é grave. Mas, enfim, vamos esperar que isto seja devidamente trabalhado do ponto de vista de informação para se poder emitir uma opinião. Bem, resta apenas dizer que nunca iremos saber a verdade dos offshores, quem é que tem e quem é que não tem contas offshores. Bem, agora falamos do apagão do Facebook, aconteceu ontem, como toda a gente sabe, do Messenger, do Instagram e do WhatsApp, que já foi ultrapassado. Mas ainda não é conhecida a causa dos problemas que afetaram as aplicações. A empresa já pediu desculpa publicamente aos seus utilizadores. Ainda agora começou e está já a ser uma semana difícil para o grupo Facebook. Depois de uma ex-funcionária ter vindo a público este domingo para dar a cara por denúncias de má conduta da empresa, horas depois, todas as aplicações da companhia norte-americana deixaram de funcionar. Ao longo de aproximadamente 6 horas, Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp registaram falhas, impedindo os utilizadores de aceder às redes sociais ou receber novas mensagens. Uma das minhas melhores amigas estava zangada comigo por não estar a ver as mensagens, mas eu não recebia mensagens porque as plataformas não estavam a funcionar. Em comunicado, a empresa justificou o sucedido com problemas após uma configuração nos routers nucleares que coordenam o tráfego de rede entre os centros de dados, afetando a forma como comunicam e levando a uma interrupção dos serviços em vários pontos do globo. Vários responsáveis da empresa vieram já a público lamentar as falhas no funcionamento das plataformas, mas os mercados não perdoam. E com as redes sociais em baixo e denúncias contra a companhia a circular, o Facebook fechou a bolsa esta segunda-feira, a registrar uma queda superior a 5%. E tudo isto porque, umas horas antes disto ter acontecido, uma chamada whistleblower, portanto, uma acusadora que funcionava com todas estas empresas de Mark Zuckerberg, veio ao público dizer que a empresa em si, Facebook, WhatsApp, Instagram, estavam a trabalhar contra a democracia e a não proteger o interesse das crianças também. Interessava-lhe mais o dinheiro do que propriamente o bem-estar de todos aqueles que usam estas redes sociais. Portanto, ainda há muita água para correr debaixo da ponte. A propósito deste assunto, o nosso correspondente no Brasil, Amadeu Maia, foi à rua saber como é que a população reagiu a esta paragem das redes sociais. Muito interessante. O apagão de quase 7 horas nas 3 maiores redes sociais do mundo deixou não somente um prejuízo para o CEO do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o Mark Zuckerberg, em 7 bilhões de dólares, mas deixou muitos brasileiros também amargando um prejuízo. Pois o Brasil, para vocês terem ideia, é o 3º país que mais utiliza a rede social, o WhatsApp, perdendo apenas para a Índia e, em 3º lugar, os Estados Unidos. Aqui no Brasil, muitas pessoas utilizam a ferramenta do WhatsApp para fazer vendas online, como também o Instagram. Com esse apagão, as pessoas ficaram impossibilitadas de fazerem suas vendas, de realizar as vendas através dessas redes sociais. Mas além do trabalho, muitas pessoas também sofreram com esse apagão. O número de pessoas que voltaram a usar a mensagem de texto, o text message, subiu muito ontem com dados das operadoras de telefonia móvel aqui do Brasil. Algumas pessoas se sentiram voltando para a década de 90, onde não se tinha rede social. E é isso que nós vamos saber aqui de alguns brasileiros que estão nesse momento aqui com essa volta das redes sociais. Hoje, como é que eles passaram, o que é que eles fizeram durante o apagão, durante o shutdown das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp. Como foi ontem passar quase 7 horas sem redes sociais, sem Instagram para você? Para mim foi maravilhoso, porque as pessoas puderam conversar sem rede social, interagiram mais. Qual das redes sociais que ficaram fora do ar ontem que você mais utiliza? Instagram, WhatsApp ou Facebook? WhatsApp. Você é dependente, tipo, da rede social? Tipo assim, sem ela, ela chegou a te prejudicar profissionalmente ou não? Foi ruim, né, ontem, né? Quer falar com as pessoas, com os amigos, entendeu?
E não tinha como falar, né? Já veio aparecer quase 8 horas da noite, 9 horas. Você vende ostra e vende santos, estátuas. Alguém compra por você por essa rede social ou não? Não, só na hora mesmo. O que você sentiu falta ali foi de comunicação. Comunicação com os amigos, né? Como eu trabalho com passeios turísticos, então tinha muitos passeios que eu estava esperando para finalizar, para fechar, né? Então, devido a esse apagão do WhatsApp, ficou eu sem poder concretizar o passeio. E esse passeio, esse contato com os clientes é através do WhatsApp? Com certeza, é através do WhatsApp, e me prejudicou muito, não só eu, como meus colegas de trabalho também. O senhor é vendedor de quadro, você utiliza essa rede social para vender quadro também, não? Ou não? Só os contatos com os clientes, né? Os clientes, né? Hoje, podemos dizer que o ser humano, nós, principalmente brasileiros, somos muito dependentes do WhatsApp? Podemos dizer que hoje nós estamos dependendo dessa tecnologia? Somos dependentes. Utilizo sim, tanto eu utilizo o WhatsApp, o Face como o Instagram. E ontem, quando teve esse apagão, o que é que a senhora pensou? Vixe Maria, como é que eu vou vender meus produtos? Teve esse medo, esse receio? Teve sim, quando eu percebi que não estava nada funcionando, eu fui me certificar se era só em casa ou se era geral. Então eu aproveitei esse momento para escrever e eu organizei uma grande oferta para esse livro, porque também eu preparei um curso para pais, onde eu estou orientando pais a criar os filhos fortes emocionalmente, filhos felizes e filhos de sucesso. Aqui vocês vendem peixe e diversos mariscos, essa coisa toda. Teve ontem, com o apagão das redes sociais, teve uma queda nessa venda? Não, aqui não, né? O movimento também está um pouco embaixo, aí por isso que nós não sentimos nenhum impacto. Mas vocês têm o perfil de vocês nas redes sociais para vender também? Tem sim, senhor, tem. E em alguns momentos as pessoas chegam a comprar pelas redes sociais? Compra, sim senhor, compra, na hora. O senhor tem rede social? Tem. Qual que o senhor tem? Aqui meu nome aqui é Aldenor Peixes de Marisco. E a sua, pessoal, sua? Valdério. Você usa mais o WhatsApp, Instagram ou Facebook, Valdério? Uso mais o WhatsApp. WhatsApp. Quando você entrou ontem e viu que não estava funcionando, você tomou um susto? Tomei. Pensou que estava sem crédito? Sem crédito, isso mesmo. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Muito obrigado, Amadeu. Excelente trabalho, mas concluímos que, afinal de contas, já não conseguimos viver sem as redes sociais. Portanto, apenas com 6 horas de interrupção, praticamente o mundo parou e há um homem que perdeu 6 bilhões de dólares. Imagine bem, hein? 7 bilhões de pessoas que não tiveram acesso a essas redes. Vamos agora tratar de um outro assunto, também é um assunto viral no dia de hoje, complicado e grave. Mais de 300 mil vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica em França. A investigação de uma comissão independente revelou crimes de abuso sexual a crianças ou adolescentes praticados entre 1950 e 2020. O episcopado francês pede perdão e o Papa também já o fez. Os números do relatório publicado esta terça-feira em França são impressionantes. Mais de 330 mil crianças foram abusadas em instituições da Igreja Católica ao longo dos últimos 70 anos. As conclusões são de uma comissão independente que investigou o assunto durante 2 anos e meio e produziu agora um relatório com 2.500 páginas. No total, os abusos de menores por parte de membros da Igreja Católica representam 4% de toda a violência sexual praticada em França, se contarmos apenas com os membros do clero, e 6% se incluirmos os leigos. A comissão foi montada na sequência do escândalo de abusos sexuais praticados pelo padre Bernard Prenat, em Lyon, que levou à admissão do arcebispo desta cidade. François Devaux, vítima de Prenat, fundou uma associação de apoio. Os membros desta comissão estão a regressar do inferno. Exploraram os detalhes mais obscuros e mais sórdidos daquilo de que o homem é capaz. Desceram aos meandros mais viciosos, insuportáveis e nauseabundos. C'est bien dans les méandres les plus vicieux et insupportables que vous êtes descendus si bas, si nauséabonds.
O documento identifica ainda 3.000 criminosos, dos quais 2/3 são padres. Se uma grande parte dos crimes está prescrita ou diz respeito a pessoas que morreram, há 22 crimes referidos que podem ainda ser punidos e cujos detalhes foram encaminhados para a Justiça. A Comissão diz ter recebido 6.500 telefonemas com denúncias. A verdade é que nenhum crime de pedofilia deveria prescrever. A Agência Europeia de Medicamentos considerou segura e eficaz uma dose de reforço da vacina Pfizer para a população em geral, pelo menos 6 meses após a segunda dose. Contudo, ainda não adiantou datas para a terceira vacina anti-Covid. A Agência Europeia de Medicamentos diz que doses de reforço da vacina anti-Covid-19 da BioNTech Pfizer podem ser consideradas para pessoas com mais de 18 anos após 6 meses da segunda dose, mas remete a decisão de administrar o reforço para as autoridades de cada país. A agência disse também apoiar a administração de uma terceira dose das vacinas da Pfizer, BioNTech ou da Moderna a pessoas com um sistema imunitário muito enfraquecido, 28 dias após a segunda dose. Há quase um mês, a Organização Mundial de Saúde apelou aos países com taxas elevadas de vacinação contra a Covid-19 para não avançarem com uma dose até ao final do ano, de forma a reduzir a desigualdade mundial na distribuição de vacinas. O objetivo global da OMS é que cada país vacine pelo menos 40% da sua população até ao final do ano. A empresa farmacêutica Johnson & Johnson anunciou hoje que pediu ao regulador dos Estados Unidos, ao FDA, autorização para usar uma dose de reforço da sua vacina da Covid em adultos. De acordo com os dados da fase mais avançada do estudo, a dose de reforço administrada 8 semanas após a primeira gerou 94% de proteção contra infecções sintomáticas e 100% contra a doença Covid-19 grave. O regulador norte-americano já aprovou a dose de reforço da vacina Pfizer-BioNTech para maiores de 65 anos e pessoas em situação de risco e está pendente uma reunião para discutir o reforço da Moderna, que também solicitou a autorização. Portugal somou nas últimas 24 horas mais 730 novos casos e 4 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internamentos desceu e o número de recuperados continua a ser superior ao das novas infecções. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 4 mortes e 730 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 346 doentes, menos 5 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 62 doentes, menos 6 do que na segunda-feira. Por regiões, o Norte conta com 272 infecções e 2 mortes. Segue-se Lisboa e Val do Tejo com 185 casos e 2 vítimas mortais. O Centro registra 126 infectados, o Alentejo conta com 60 contágios e o Algarve com 53. Nos arquipélagos, os Açores somam 22 novos casos e a Madeira 12. O número de recuperados supera o de novas infecções, sendo que mais de 1000 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Em relação aos casos ativos, há ainda cerca de 30.000 pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. Uma nova aposta das marcas de automóveis está a impulsionar a venda de veículos elétricos em Portugal. O aumento da oferta e a prioridade das marcas com modelos a bateria explica o desempenho em contraciclo com versões a combustão. Depois de 2020 ter ficado marcado pelos efeitos da pandemia, o mercado automóvel enfrenta agora uma falta de semicondutores para a produção de novas unidades. Os modelos a baterias, contudo, não têm razões de queixa. Nos primeiros 9 meses deste ano, os portugueses já compraram mais ligeiros de passageiros totalmente elétricos do que em todo o ano passado. O aumento da oferta no mercado e a prioridade das marcas a modelos a bateria nas linhas de produção são 2 dos fatores que contribuem para este desempenho. Entre janeiro e setembro foram matriculados cerca de 8.000 novos carros totalmente a bateria, o que corresponde a 7% da cota de mercado. O número compara com as pouco mais de 7.000 unidades registadas nos 12 meses do ano passado. Setembro de 2021 foi o mês com mais vendas de sempre,
com quase 1.500 veículos que dependem da tomada para terem autonomia. A situação leva a que nos concessionários existam mais unidades elétricas disponíveis para os consumidores. Quem estiver na dúvida entre comprar um modelo a combustão ou um elétrico, o modelo a baterias tem um prazo de entrega menor. A Tesla foi a marca que mais elétricos vendeu até setembro, com 1.031 unidades, seguida da Peugeot e da Nissan. A fechar os 5 primeiros, nota para a Renault e a Hyundai. O reforço da rede pública de carregadores também contribuiu para o crescimento de modelos a bateria. As cada vez mais frequentes imagens de cheias repentinas ou de fogos intensos também estão a abanar a consciência dos cidadãos e a chamá-los a atenção para os carros elétricos. A informação é simples: dentro de 3 anos, a maioria dos automóveis em Portugal serão elétricos. Os desempregados do estado de New Jersey que voltem ao trabalho poderão receber um bónus de $500 no seu primeiro salário, de acordo com um programa estadual divulgado esta segunda-feira. O programa Return and Earn visa reduzir a escassez de mão de obra causada pela pandemia Covid-19. Segundo o governador Phil Murphy, este programa vai ajudar as empresas e os seus trabalhadores e é também mais um passo para impulsionar a economia do Estado. A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inverteu na segunda-feira uma regra do seu antecessor Donald Trump, que proibia a atribuição de fundos públicos a clínicas de planeamento familiar que encaminhassem pacientes para clínicas de aborto. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos indicou numa declaração ter emitido uma norma que entrará em vigor a 8 de novembro, que visa reforçar o programa conhecido como Título X, que atribui financiamento federal para o planeamento familiar e serviços de saúde preventiva. Este programa não permite que os fundos públicos paguem os procedimentos para pôr fim a uma gravidez, mas a medida aprovada pela administração anterior impediu que as instalações financiadas com estes recursos encaminhassem pacientes para outros locais para fazer abortos. A nova medida surge numa altura em que o debate sobre o aborto está a viver um novo capítulo nos Estados Unidos, após a aprovação de uma lei no Texas que proíbe esta intervenção às 6 semanas de gestação, quando muitas mulheres nem sequer sabem que estão grávidas, e apenas algumas semanas antes de o Supremo Tribunal realizar uma audiência sobre esta questão a 1 de dezembro. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos especificou que o novo regulamento inverte as alterações da administração Trump ao programa. Também serão restabelecidos serviços como a telemedicina e a necessidade urgente de serviços de planeamento familiar, à luz dos acontecimentos como a lei aprovada no estado do Texas. George Floyd poderá vir a receber perdão póstumo por condenação de venda de drogas. O norte-americano foi morto por um polícia em 2020, mas anos antes tinha sido apanhado a vender cocaína. O Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Texas votou esta segunda-feira numa recomendação para atribuir a George Floyd um perdão póstumo pela condenação, em 2004, de tráfico de drogas. De acordo com a agência Reuters, 7 pessoas votaram a favor e 0 contra. A recomendação será agora passada ao governador do Texas, Greg Abbott, para uma decisão final. Floyd foi apanhado em fevereiro de 2004 a vender $10 de cocaína durante uma operação policial no Texas. O norte-americano acabou por confessar o crime em tribunal, onde foi condenado a 10 meses de prisão efetiva. Recorde-se que George Floyd morreu algemado depois de um polícia se ter ajoelhado no seu pescoço durante mais de 9 minutos no ano de 2020. Depois de afastado da polícia de Minneapolis, Derek Chauvin foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio. A Delta Airlines anunciou 7 novas rotas saindo do Aeroporto Internacional de Boston, Logan, no domingo, enfrentando a forte JetBlue American Northeast Alliance. A Delta tem como alvo Boston na mais recente expansão de rede, revelando 2 novas rotas internacionais, Tel Aviv e Atenas, e 5 novas rotas domésticas, Baltimore, Denver, San Diego, Charlotte, Carolina do Norte e Dallas, no Texas. De acordo com a companhia aérea, o serviço adicionado aumentará a sua capacidade fora de Boston em mais de 20% em comparação com as operações pré-pandémicas. Os voos para Charlotte e Dallas, Fort Worth,
que são os principais centros da American Airlines, começarão em 10 de outubro, oferecendo maior conectividade aos principais mercados. Já o serviço para Tel Aviv, Israel, Atenas, Baltimore, Denver e San Diego começará no verão de 2022. As rotas internacionais, e aqui é que é importante, completarão os voos atuais e de retorno da companhia aérea para Amsterdão, Edimburgo, Dublin e ainda Lisboa. Vamos agora ao desporto e vamos começar com uma equipa da Madeira que conquistou a sua primeira vitória fora de portas. Trata-se do Nacional, que venceu o Trofense por 3-0, até então invencível em casa, na partida de fecho da 7ª jornada da Liga 2. Amanhã, em Itália, recebe a Espanha para a Liga das Nações. Prevê-se um encontro empolgante, sem favoritos à vista, e começa às 19h45. Depois do bom começo de temporada do Real Madrid, os últimos resultados não têm sido positivos. O empate em casa frente ao Villarreal por 0-0 e a derrota no terreno do Espanhol por 2-1 para a La Liga, assim como o desaire em casa frente ao Sheriff por 2-1 para a Liga dos Campeões, fizeram soar os alarmes nos merengues, e a imprensa espanhola apontou o dedo ao filho de Ancelotti, David, adjunto do pai na formação espanhola. Segundo adianta o programa El Chiringuito, o balneário do Real Madrid aponta David como o culpado pelas alegadas decisões erradas do pai, sem que os jogadores assumam qualquer culpa da parte do treinador. Pronto, e agora vamos ao valor do dólar americano em Portugal e do real no Brasil. 0,86 para o valor do dólar americano em Portugal, 1,15, portanto, desceu um pouco o dólar em Portugal, 1,15 para a compra, 5,46 do real para o real, dólar para o real, 0,18 para a venda. E agora vamos falar do tempo, porque o tempo promete para já, embora tenhamos uma ideia generalizada de que está em formação uma nova tempestade tropical no sul do país, que poderá arrastar-se até à costa leste e inclusivamente até à Nova Inglaterra. Mas para já ainda não é tempo disso, porque ainda vai demorar algum tempo, para saber se ele vai encostar mais ao lado esquerdo, portanto, do nosso lado da costa leste, ou se vai afastar-se da costa, e Deus queira que sim. Vamos agora saber então qual é a previsão do tempo para amanhã e para os próximos dias com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 74 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 74 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 73 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 71 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 72 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 72 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 86 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 85 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 74 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E antes de fazermos a pausa para comerciais, podemos informar que amanhã, no espaço dedicado à jurisprudência a partir de Lisboa, do nosso advogado residente, Nelson Trezo, vamos falar do pagamento dos impostos de mais-valias. Portanto, é muito importante, se tem património em Portugal ou se tem propriedades, saber o que vai acontecer nos próximos dias. E agora sim, vamos fazer uma pequenina pausa, vamos regressar já a seguir depois destes comerciais. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods.
A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Doutora Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-nos para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Seja muito bem-vindo à linha aberta. Já sabe que agora pode ligar para o 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o volume do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Portanto, a partir de agora, estamos à sua inteira disposição. E na linha aberta é importante referir que temos também uma notícia para lhe dar. O 39º aniversário do Seabras Food acontece já, pela última vez, no próximo sábado, dia 9, das 10 às 5. É importante saber que tem também prémios, roleta digital, descontos e muito mais. Portanto, música, animação, isto no Seabras Plaza, também em Hillside, e os descontos por todo o grupo Seabras espalhados pelo país. Portanto, não se esqueça, é uma informação útil. Já lhe dissemos antes do início antes do final, portanto, antes do intervalo, que iremos amanhã falar com o nosso correspondente em Portugal, o correspondente e residente advogado deste programa, Nelson Trezo, sobre a questão das mais-valias. Portanto, as mais-valias são exatamente as vantagens económicas que o Sr. telespectador tem em Portugal quando possui uma propriedade que está alugada, seja ela rural ou urbana, e o imposto que tem que pagar sobre essas mais-valias em Portugal. Portanto, amanhã vamos ter esse tema a ser analisado pelo Dr. Nelson Trezo e também outros temas que, entretanto, possam surgir dos nossos telespectadores. É importante referir também que está a ser estudada uma lei, isto aqui nos Estados Unidos, imposta pela administração Biden, para que muito em breve só se possa voar nos Estados Unidos com certificado de vacinação. Portanto, não há testes, apenas certificado de vacinação. Esta é uma lei muito polémica, mas que merece alguma reflexão,
uma vez que a maioria dos passageiros se sente mais confortável quando sabe que todos aqueles que o acompanham estão praticamente vacinados. Em Nova Iorque faltam vacinar no departamento escolar cerca de 200 professores, portanto cerca de 0,5% de todos os 27 mil professores que existem em Nova Iorque. Portanto, não são muitos, mas são alguns que já colocaram algumas questões jurídicas e já colocaram questões em tribunal contra o Estado de Nova Iorque e também contra o Mayor de Blasio por ter ou por querer obrigar as pessoas a vacinarem-se quando não lhes apetece fazer isso. Hoje também faleceu mais um locutor de rádio anti-vacina que contraiu o vírus numa estação de rádio da Flórida, contraiu o vírus quando andou todos estes meses a lutar contra as leis que obrigavam a vacinar. Também todas as grandes empresas, e neste caso o Comitê Democrático Nacional, portanto o chamado DNC, do Partido Democrata, que vai começar a funcionar a partir de novembro e depois mais concretamente a partir de dezembro, também está obrigado a vacinar-se. Portanto, todo o pessoal do Comitê Nacional Democrático vai ser obrigado a vacinar-se, como acontece praticamente atualmente com todas as companhias aéreas que operam nos Estados Unidos, com exceção de duas. No entanto, fica a saber que a situação da vacina está a ser vista com muita responsabilidade pelos responsáveis, não só políticos, mas também de saúde. Importante referir também que o Dr. Fauci já disse hoje que, em relação à terceira dose de reforço das vacinas, ainda só para pessoas com mais de 65 anos e com um sistema imunológico muito fraco. No entanto, a Moderna ainda não está autorizada, a Johnson & Johnson pediu hoje autorização para isto e também a AstraZeneca pediu que os Estados Unidos aprovem um medicamento contra a Covid. Portanto, existem ainda muitas situações relacionadas com a Covid-19 nos Estados Unidos. Em relação à viagem de norte-americanos para a Europa e da Europa para aqui, o chamado sistema de reciprocidade vai ter efeito não no primeiro dia de novembro, mas nos primeiros dias de novembro. Não se sabendo ainda qual a data que a administração Trump, ou melhor, a administração Biden deu para que seja possível que, afinal de contas, se possa utilizar a reciprocidade entre os dois continentes. E como eu falava de Trump, hoje Donald Trump disse que não seria boa ideia o governador da Flórida, DeSantis, se candidatar à presidência, porque vai perder quando Trump decidir de novo candidatar-se em 2024. Há 2 dias atrás, o ex-presidente disse que talvez não se candidatasse por questões de saúde. Portanto, ficamos sem saber sim ou sopas. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos fazer uma pequena pausa, já regressamos para o final. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E como já sabemos que, geralmente, quando este programa foi iniciado há mais de 1 ano e meio, a linha aberta era, de facto, um ponto fundamental neste programa, que deixou de ser, uma vez que praticamente todas as comunidades onde nós funcionamos neste país estão informadas sobre a grande maioria dos casos relacionados não só com o Covid, mas também com outras situações consulares, situações de jurisprudência, etc. Daí que dediquemos menos tempo à parte relacionada com as chamadas telefónicas, quando as há, e mais tempo também à informação que nós queremos dar do dia-a-dia em Portugal, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Portanto, vamos ter 9 aniversários. Portanto, veja bem, continua a aumentar o número de aniversários e vamos saber quem são aqueles que hoje vão superar uma quantidade de velhinhas. Happy birthday to you. Parabéns a você e vamos saber quem é o primeiro. Ora, aqui está a Rosa Cartaz, 80 anos de idade, imaginem bem.
Nem dá para acreditar, parece muito mais nova. Parabéns. Também para a Maria Boteiro, 67 anos de idade, com um sorriso agradável. Parabéns, Maria. Elsa Betancur, 63 anos. Elsa, os nossos parabéns, que tenham um dia muito feliz. Armando Oliveira, 61 anos de idade, também muitos parabéns para si, que tenham um dia feliz, um bom jantar. Mário da Ponte, 52 anos. Ó Mário, esse sorriso diz que vai ser uma noite em cheio hoje, hein? Muitos parabéns. Diego Dias, 37 anos de idade, temos aqui um galã pronto para ir para Hollywood. Muitos parabéns, Diego. João Bastos, nosso querido amigo, filho do Mário Bastos, 27 anos de idade, sempre para a frente, amigo. Peti Pereira, 19 anos, linda, bonita, muitos parabéns, 19 velinhas para apagar, não são muitas. Também a Mia Batista, com 13 aninhos. Mia, tens uma vida inteira pela frente, goza a vida e ser feliz. E depois dos aniversários, temos um casamento apenas, um aniversário de casamento, e esta é sempre uma parte muito importante para nós. Vamos saber qual é o casal feliz esta noite. Palmira e Manuel Cunha, 30 anos de casamento. Podem ver aqui as imagens do seu casamento há 30 anos. Portanto, um casal ao qual nós desejamos muitas felicidades e que cheguem rapidamente às bodas de prata. Bodas de prata já passaram, para as bodas de ouro e depois para as bodas de diamante, porque são 75 anos. E mesmo assim eu tenho a certeza que com aquele sorriso e com aquela vontade vão chegar aos 75 anos de casado. É aquilo que nós mais pretendemos. Hoje publicou-se, ou publica-se, o jornal luso-americano, que vai estar nas bancas, ou está nas bancas a partir de hoje à tarde, e amanhã, durante o dia, pode obtê-lo com notícias que nós vamos mostrar-lhe na primeira página. Os motares do Pisco fizeram 100 milhas de estrada para assinalar o centenário. Veja bem, ali quantas motas perfiladas, hein? Também o presidente Biden nomeia neto de imigrante português de ceia para alto cargo judicial. Trata-se de Zachary Cunha, que nasceu em Nova Iorque. Parabéns, Zachary. Estar junto de Biden é bom. Uma entrevista fantástica a Sérgio Granados. Ele diz que a sua trajetória política demonstra apenas que, desde que haja paixão, dedicação e força de vontade, nada é impossível. E também a informação de Donald Trump, que diz que teria ganho. Quem diz isto não é Trump, quem diz isto é Andrew Yang, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos e à Câmara de Nova Iorque. Trump teria ganho facilmente as eleições de 2020, não fosse a pandemia. Portanto, é importante referir que Andrew Yang hoje anunciou que deixava de ser democrata e passou a ser independente. É uma oportunidade, é uma estratégia. Esperemos que tudo corra bem para os candidatos que se vão candidatar em 2024. E pronto, meus amigos, foi um prazer estar na vossa companhia, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou. Tenham uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.